Vamos aqui. Bom dia a todos e a todas. Vamos dar início, né, o nosso primeiro encontro, né, do Mosaico Literário. E assim, eu estava com muita expectativa, né, e também estou muito feliz, porque foi muito difícil, né, nesse período da pandemia. E aí, eu sentindo essa necessidade de encontrar os alunos novamente, né, da gente poder dialogar sobre o livro, né, então, assim, isso já é uma coisa muito, muito forte nossa, né, no Mosaico, essa experiência dessa troca, né, da gente contar o que a gente leu para alguém, porque é bom a gente ler um livro, né, é muito bom, mas o fato de você trocar essa experiência, eu acho que é sem igual. Eu acho que quantas vezes você fica com o livro na cabeça querendo contar a história para alguém, e às vezes você não tem ninguém que possa compartilhar desse mesmo desejo. Então, o Mosaico de Extensão, ele é isso, né? É a realização desse desejo, dessa troca de que alguém compartilhe aquilo que leu com você, né? Essa troca, na realidade, de sentimento, de emoções, de conhecimento. Então, assim, é uma troca em todos os sentidos da vida. É uma troca de amor também, porque o livro é algo que une todos nós que estamos nesse grupo. Então, o Mosaico já tem 3 anos, né? E aí estamos resistindo, né? Geralmente, nós estamos nas praças da cidade, né, ou no Parque Ambiental em Paragominas, né, e agora, sim, com a questão da pandemia, estamos aqui, né, cada um na sua cidade, né. Esse é um projeto de extensão, né, criado por esse grupo, né, de professores do IF, mas acho que é importante a gente destacar que quem expressou o desejo, né, foi um grupo de alunos do IF, e isso me comoveu bastante, pelo fato de saber que tem pessoas que amam o livro como nós amamos. E eu me lembro de andando pelo IF, né, encontrando os alunos com livro na mão, em sala de aula. Então, quando eu chego, há 3 anos atrás, isso foi muito impactante. Porque, como eu também sou uma leitora, eu encontrei alguém também que tem o mesmo gosto, né, pela leitura também. Então, assim, é como se eu estivesse caminhando pelo jardim, vamos usar uma linguagem simbólica. Era como se eu estivesse andando pelo jardim. E aí eu ia adentrando, eu era, né, estava chegando no IF, e aí eu encontrava os alunos pelos corredores, né, pelas salas de aula. Eu abri uma sala de aula, estava lá uma aluna com um livro, né, com o rosto enterrado lá no livro, digo, gente, eu dando aula e veio uma pessoa lá na última cadeira com o livro, e digo, meu pai, o que é isso aqui, sabe? Então, assim, eu não pensei 2 vezes, né, da gente pensar nesse projeto, né. A Dani é uma dessas pessoas, né, que fez um trabalho de TCC ligado à questão da leitura, né, e também contribuiu muito, né, na escrita desse projeto. E ele está aqui, né, há 3 anos, ele está aqui sobrevivendo e vai continuar sobrevivendo com pandemia ou sem pandemia. Então, sejam todos muito bem-vindos, eu estou muito feliz por essa manhã. E é só. Acho que eu posso falar, a gente faz uma sequência, né? Bom dia a todos e a todas. É um prazer estar novamente juntos com vocês nesse momento de discussão para falar de mais uma obra. Não vou me alongar muito, eu acho que nós temos poucos alunos nesse momento agora que são novos, a maioria já conhece a nossa dinâmica. Reforçar tudo isso que a Kátia já falou, a importância que o livro e a leitura tem. Vocês são leitores, então não preciso falar tanto disso, porque vocês sabem os sentimentos e as emoções que são despertadas quando nós começamos a ler. Já de início, eu quero dar um spoiler da minha opinião. Eu achei, assim, o livro maravilhoso, maravilhoso. Eu acho muito bom quando vocês indicam e a gente entra nesse mundo, nesse tipo de leitura de vocês, nesse gosto literário de vocês e encontra uma obra tão rica quanto essa. Então, assim, é um prazer estar novamente. Eu espero que a nossa discussão hoje seja tão boa quanto, ou melhor, quanto as outras que nós tivemos. Assim, é um momento sempre de muito aprendizado, esse momento que nós nos reunimos. Então, ansiosa para ouvi-los falar desse livro maravilhoso. Bom dia. Posso falar, Kátia? Bom dia.
Kátia? Mano, fiquem todos à vontade. Pode falar à vontade. Bom dia, colegas. Bom dia, alunos, né? Que bom que a gente voltou. E, assim, eu estou muito feliz porque eu acho que de dentro dos projetos que hoje nós temos na instituição, o Mosaico foi um, né, que realmente, durante a pandemia, né, não parou, mesmo com tudo que está acontecendo, a gente tem tentado, né, mobilizar e também não parar a questão de incentivar os nossos alunos a ler e continuar os projetos. Então, eu queria muito parabenizar toda a equipe, né, a professora Cátia, a professora Dani, e todos os colegas que estão envolvidos, né, e principalmente os alunos. E eu espero que hoje possa ser um momento como que a gente era acostumado a fazer, embora mesmo que virtual, acho que a gente tem muito hoje para compartilhar, para aprender. E eu desejo hoje um excelente evento, né? Que nós possamos hoje crescer um pouquinho mais. Então, parabéns aos alunos que vão vir hoje, que vão compartilhar um pouquinho, né, do que eles aprenderam nessa leitura. E é isso, estou morrendo de saudade, espero que a gente possa se encontrar, né, para fazer um momento mesmo presencial na praça, em vários lugares da cidade e também até no campus. O campus está muito lindo, eu penso que também a gente pode depois estar organizando, tem uma grama linda, várias plantas, é algo que a gente também pode estar, né, pensando depois, quando a gente puder, né, voltar presencial. Então, parabéns, eu estou por aqui. Obrigada, Kátia. Os outros professores que quiserem falar, vamos lá? Vamos lá, professores. Vamos lá. Vou me apresentar aqui rapidinho. Quem quiser falar. Então, vou me apresentar aqui rapidinho. Estão me vendo? Sim. Porque eu estou aqui com a conta do Mosaico, né? Excepcionalmente hoje, né, Kátia? É. A conta de administrador aqui do Mosaico, mas eu sou o professor Thiago de Mello. Como a Kátia falou no começo aí, a maioria aqui já me conhece, tem muitos professores, né? Mas para os alunos que não me conhecem, estou aqui trabalhando no IFPA desde o começo do ano. Infelizmente não tive muito contato, teve a pandemia, a gente não teve tanto essas trocas, né, essas experiências que eu acho bem legal. A ideia, a Kátia já tinha me falado da ideia antes mesmo da pandemia, estávamos organizando o encontro presencial. Eu tenho interesse grande em literatura, sou professor de literatura, estudo literatura há anos. Então, fiquei muito feliz quando eu soube que tinha esse tipo de grupo no IFPA e principalmente feliz quando elas me disseram que era uma coisa que tinha partido dos alunos, assim, a leitura, né? A leitura vindo dos alunos e a indicação também dos alunos. A Daniele falou ainda agora, os alunos indicaram, a gente fica muito feliz quando a gente pega um livro e, né, que tem qualidade, um livro interessante que os próprios alunos indicaram. Vou falar que fazia anos que eu não lia um livro assim, né, mais do público infantil juvenil e tudo mais. E foi absurdamente prazeroso, assim, foi muito legal. Eu tive que ler na correria, né, nessa correria agora, mas deu para ler legal, uma escrita bem bacana, bem fluida. Depois eu quero comentar algumas coisinhas técnicas lá no final, depois da apresentação de vocês, que eu acho que pode acrescentar. Mas por hora eu fiquei muito, muito feliz. Espero que vocês continuem assim. Parabéns pelo projeto, Kátia, Daniele, que já começaram aí. Espero que a gente possa contribuir. Sim. Vamos lá, professora Dani. A Andréia, não quer falar alguma coisa, Andréia? A Valéria? Não, só desejar bom dia a todos. E eu acho que vocês já falaram tudo que nós poderíamos falar. Só dizer que sempre é uma grande alegria a gente poder sentar, compartilhar nossas leituras, as reflexões. A gente sempre aprende muito com os alunos durante esse momento. É tão bom assim ouvi-los e sentir, né, de perto essa paixão que eles têm pela leitura e o aprendizado que a gente consegue construir juntos aí nesse percurso. Apenas isso, e desejar um bom dia a todos. Estou bem feliz de estar por aqui, mesmo que na distância. Sei que todos estão cansados, né, das telas. Nunca estivemos tão cansados nas telas, mas vamos aí persistir e resistir. Um grande abraço e beijo a todos. Obrigada.
Também quero desejar um bom dia a todos e agradecer, né? Esse é o meu primeiro encontro e tinha que ser assim, né, Kátia? Online. Parabéns pelo projeto, né? A todos que iniciaram e principalmente aos alunos. É muito bom saber que temos alunos leitores. É maravilhoso, é prazeroso, né? Faz bem ao coração e faz bem aos olhos também nós vermos isso. Né, parabéns, e eu quero realmente assim participar desse encontro para ver de que forma ele vai desenrolar, para conhecer, né, cada um e nos próximos encontros estar participando mais assiduamente. Um bom dia a todos e um beijo. Um beijo. E agora temos os alunos. Tem algum outro professor que está aqui, que queira conversar, falar alguma coisa, desejar bom dia para os alunos? Caso não tenha, vamos dar início, então, né? Vamos dar início à leitura, né? A apresentação, na realidade, né? Do livro. Pode começar, Luiz. Nós estamos te escutando, Luiz. Bom dia, professores e todos. O livro que foi escolhido no mosaico, né, do mês foi o ódio que você semeia, da Angie Thomas. E a Kemi, ela vai falar vai resumir um pouco o livro. Bom dia a todos. Peço perdão por qualquer barulho que surja durante a minha fala. E vamos lá. No livro Contra o Racismo, em Tempos Tão Cruéis, em extremos, Star aprendeu com seus pais. Ainda muito nova, como uma pessoa negra deve se comportar na frente de um. Quando ela e seu amigo Khalil são parados por uma viatura, um movimento errado, uma suposição e os tiros disparam. De repente, o amigo de infância da garota está no chão, coberto de sangue, morto. Em luto, indignada com a injustiça tão explícita que Star precisa descobrir a sua voz. Precisa decidir o que fazer com o triste poder que recebeu, a ser a única testemunha de um crime, que pode ter um desfecho tão injusto como seu início. Acima de tudo, Star precisa fazer a coisa certa. A história se desenrola a partir da morte de Khalil, que é o amigo de Star, que foi morto por tiros disparados de um policial. Infelizmente, essa história não está presente somente em livros. No início da pandemia, tivemos o caso de George Floyd, que repercutiu no mundo todo. É um homem que foi morto asfixiado durante uma abordagem policial. E não são somente uma ou duas matérias que existem esse tipo de violência, mas inúmeras, tanto fora como dentro do Brasil. Na série Maluco no Pedaço, aborda alguns exemplos de como isso funciona. Por exemplo, essa cena onde um moço de terno ele fala: "Você pode baixar as mãos, Jazz." E ele fala: "Nem pensar. O cara tá armado. Daqui a pouco ele dá 6 tiros de advertência nas minhas costas." Pode passar. Temos uma charge que mostra muito bem como as coisas funcionam. No início, Star, ela às vezes ela para pensar durante uma conversa que ela teve com o pai dela, aonde ele fala como ela deve se comportar, de colocar as mãos para que sejam visíveis, que foi no momento da abordagem policial, aonde o Khalil acaba infelizmente falecendo. E essas imagens a gente trouxe uma maneira de demonstrar como isso funciona. As charges, elas são uma representação de uma maneira mais visual e um pouco mais impactante também, de exemplificar tudo isso. Aí, na chargezinha ali em cima: "Camilo, vamos apostar a corrida até a fé? Aí ele fala:
Só voltar ali só para me terminar de ler. Aí, claro, e Dinho espera. Não posso correr agora. Ué, por quê? Para mim não é seguro. E aí isso mostra o como que não só a Star foi meio que treinada para saber se comportar, como várias outras pessoas recebem essas mesmas formas de se comportar ou de agir. Pode passar. E aqui a gente tentou abordar um pouquinho também o como o mundo do crime acaba entrando na vida dos jovens. Por exemplo, na história existe o Khalil, o pai da Star, o Maverick, e o Devante. Desculpe, é porque eu não sei se é assim que se pronuncia. E todos os três acabaram que entrando no mundo do crime indiretamente ou diretamente. Uns porque precisavam ajudar a família e outros porque eles acharam que o mundo do crime e as gangues seriam a única saída naquele momento. É como essa frase dessa imagem disse: o que as facções fazem para atrair esses meninos e oferecer um projeto de vida que pode não ser o mais longo e feliz, porém é o que faz sentido no contexto que eles estão inseridos. E essa proposta de vida fácil acaba muitas das vezes chamando a atenção e se comportando como uma última saída ou uma única escolha. E é isso que no livro eles abordam quase que todos os momentos, em como essa escolha pode gerar decisões ruins e decisões que ambos os personagens sabiam que ia acarretar. E é isso. Muito obrigada. Eu acho que os alunos, os professores quiserem também deixar seu ponto de vista em relação ao que a Kemily disse, podem ficar à vontade. Oi. É melhor vocês apresentarem tudo e depois a gente faz os comentários no final, não é melhor assim? Pode ser. Só. Durante o decorrer do livro, vocês estão me ouvindo, né? Sim. Ok. A gente vê que a Estela vai amadurecendo em um sentido. Ela vai criando uma voz ativa. A mensagem que o livro quer que a gente, além de mostrar o quanto esse ódio ele é ruim, também da gente se manifestar. Aí tem um verso, frase, de que serve termos uma voz se ficamos calados quando não devemos. E tem outra cena que ela está recebendo um conselho, quando ele estiver pronta para falar, fale. Nunca deixe ninguém calar a sua voz. Então teve um momento que ela foi em frente àquele programa de TV, o momento do protesto. E se ela não tivesse falado, não ia ter gerado toda uma repercussão, não ia ter gerado movimento, as manifestações em prol do Khalil. Porque, no caso, ele foi acusado injustamente, o policial foi inocentado, estava sendo inocentado, e se ela não tivesse falado, não teria acontecido nada, aquilo seria mais uma outra situação que ocorre várias e várias vezes na vida real. E uma coisa que no livro fala, que é muito interessante, que é uma frase de uma música, que até mesmo quando o Khalil e a Stalin estavam dentro do carro andando, ele tocou essa música e ele fala, é vida bandida. O ódio que você semeia nas crianças ferra com todo mundo. E logo no final, isso meio que é apresentado. Eu preciso perceber isso, foi bem abordado no filme, que é justamente nessa cena do garotinho que quando
o pai da Star, ele acaba tendo um conflito com o líder da gangue e havia policiais por perto, entende? Aí eles estavam quase para matar e nessa cena o garotinho ele fica com a arma e a Star fica com muito medo porque havia policiais brancos e tinha um garotinho negro com uma arma. Então ela ficou com medo de que atirasse no irmãozinho dela. Que ele cresceu vendo isso. Teve um momento em que o pai da Star ele acaba sendo abordado por policiais e na frente dos filhos. E eles ficam muito assustados. Eles ficavam seguindo as regras de colocar a mão para cima e mostrar que estava tudo bem, que eles não tinham nada. E como essa violência afeta as crianças, tanto as crianças, e que também há uns casos de, além dessas crianças jovens serem assassinadas por policiais por bala perdida ou de uma forma intencional, e como afeta o futuro. E eu achei muito interessante quando, também no meio da repercussão desse ano, quando o João Pedro, ele acabou sendo baleado, não tem? E nessa imagem há outras crianças que também foram baleadas por bala perdida ou de uma forma, como eu poderia dizer, que às vezes os policiais ali tiram e por estereótipos eles atiram um jovem negro. E às vezes quando vai depois investigar, a pessoa não tinha nada a ver com tráfico ou com alguma coisa de errado. Essa aí é um trecho de uma música do César MC, Canção Infantil. É uma música que eu ouvi há um tempo atrás e, tipo, quem tiver muito interesse em ouvir, é uma música que realmente ela fala sobre, não só sobre a obra, mas a gente consegue extremamente relacionar por conta de diversos trechos que o cantor, ele fala, que reflete na obra. Aí a música é assim: era uma casa não muito engraçada, por falta de afeto não tinha nada. Até tinha teto, piscina, arquiteto, só não deu para comprar aquilo que faltava. Bem estruturada, às vezes lotada, mas mesmo lotado uma solidão. Dizia o poeta, que é feito de ego, na rua dos tolos gera frustração. Aí, em outro texto, ele diz: alguém me explica o que nesse mundo é real. Tiroteio na escola, camisa no varal, o vilão que está na história ou aquele do jornal. Como explicar para uma criança que a segurança dá medo? Me explicar que 80 tiros foi engano, 80 tiros. A vida é uma canção infantil. Veja você mesmo, somos Pinóquios plantando mentiras e botando a culpa no Gepeto. Precisamos voltar para casa. A música, ela retrata bastante, ela foca bastante nos casos brasileiros de violência e diversos casos também. Como eu disse no início, não são uma ou duas matérias retratando a violência, tanto em periferia como em cidades, nas ruas mesmo. E para quem não conseguiu acompanhar o resumo da obra, Luiz, volta lá no início, só para me falar resumidamente, para quem não estava desde o início, sobre a obra, por favor. O livro O Ódio que Você Semeia, ele é um livro contra o racismo, que em tempos tão cruéis e extremos, a Star, que é a personagem principal, ela aprendeu com os pais, ainda muito nova, como uma pessoa negra deve se comportar na frente de um policial. Quando ela e seu amigo, o Khalil, são parados por uma viatura, o Khalil ele acaba tendo um movimento errado, uma suposição, e ele acaba
morrendo por tiros disparados do policial. E, de repente, um amigo da infância da garota está no chão coberto de sangue. Ela fica indignada com a injustiça tão explícita, e ela precisa descobrir a voz dela, ela precisa decidir o que fazer com o triste poder que ela recebeu. Ela era a única testemunha desse crime. E o livro ele tem um desfecho, pode ter um desfecho tão injusto como seu início. E, acima de tudo, a Stella precisa fazer a coisa certa. Como ela era a única testemunha do crime, era somente ela que podia dizer o que aconteceu naquele momento, o que realmente aconteceu e quais foram os fatos que se deram depois do ocorrido. Terminaram? Sim, professora. Quer começar a falar? Querem dizer mais alguma coisa? Então, a gente vai começar, na realidade, a colocar, né, aquilo que a gente achou da obra, as nossas impressões. E aí, professor, que quiser começar, fique à vontade. Vamos começar, Dani? Eu vou fazer alguns apontamentos de muitas coisas que eu achei interessante na obra. Primeiro, a temática é uma temática, sim, se procurar quando o livro foi publicado, e o livro é um livro de 2017, a publicação. Ele tem um filme também, que eu não consegui assistir o filme todo, mas fui até uma parte, e pelo que eu ouvi de comentários, o filme é bem fiel à obra. Não tanto, mas assim, ele não foge tanto daquele contexto da história, como acontece em alguns casos, do livro ser bem diferente do filme. E, enfim, eu fui buscar o ano. Então, um livro publicado em 2017, que a gente está lendo, ou leu agora, em 2020, e a temática é como se esse livro tivesse sido escrito no início do ano para abordar, alguns meses atrás, toda aquela história que a gente viu no ano passado. Só um minutinho. Continuando, desculpa. Enfim, e aí, quando a gente percebe todo aquele movimento de vidas negras em portas, como aconteceu, a gente percebe que é uma temática e que é algo que faz parte, infelizmente, da realidade, que nós temos que continuar sempre, todos os dias, lutando e batalhando para que seja algo exterminado da nossa sociedade, do nosso convívio. Porque eu me assusto ainda quando algumas pessoas dizem, não existe racismo. Pelo amor de Deus, não tem condições de alguém falar isso diante de tudo que a gente vê todos os dias relacionado ao racismo. Então, assim, é um livro de matemática que está batendo na nossa cara todos os dias, que está nos mostrando o quanto é necessário, o quanto é preciso discutir sobre esse assunto. E aí eu achei muito mais interessante ainda, por ser um livro infanto-juvenil, na verdade um livro juvenil, um livro adolescente, a abordar uma temática tão rica e tão importante como essa. Então, eu achei algo maravilhoso. Eu achei interessante quando o Thiago disse que há quanto tempo ele não lia esse tipo de leitura, né? Na verdade, também, algo bom do mosaico literário é que ele nos proporciona isso, é sairmos das nossas caixinhas. Talvez você não leria esse tipo de livro por uma escolha própria, mas diante da situação, de precisar discutir, analisar, e você acaba encontrando e tendo uma experiência com outro tipo de leitura que te traz muitas coisas boas. Então, assim, eu achei a temática do livro pertinente. É um livro que é necessário, a história lá dentro ela é necessária, é preciso falar sobre isso, é preciso apresentar a realidade que está lá dentro. E aí a gente traz para um outro contexto, é uma história americana, de uma menina americana, de um contexto de racismo americano, mas que a gente consegue associar, interligar ao nosso contexto brasileiro perfeitamente.
é algo como se fosse intercultural, que se reflete em determinadas regiões, em determinados lugares. E aí eu achei interessante tudo que a Star tem que enfrentar dentro da obra. Ela é uma protagonista de 16 anos, uma menina negra, que vive em um bairro de negros, né? Então ela se sente, o pai dela, a família se sente segura por estar naquele lugar, segura no sentido por estar com pessoas da mesma cor, mas ela já enfrenta diversos problemas. Eu achei super interessante, porque quando tu começa a ler o livro, aí a história te conduz para o assassinato do Khalil, porque ele não faleceu, ele foi assassinado, ele foi morto, né? É diferente quando a gente atribui esse peso, ele foi morto. Então, é uma menina de 16 anos que estava em uma festa com amigos, acontece um tiroteio, algo que já revela uma situação típica daquele grupo social, um problema social que é vivido por aquelas pessoas, e aí eles precisam sair, não vou contar a história toda, tá? Que eu tenho mania de contar as histórias. Então, eles precisam fugir daquele lugar e ela acaba encontrando esse amigo de infância que há muito tempo ela não via, o Khalil. E o Khalil é aquele amigo de infância que tem uma mãe viciada em drogas e ele vivia com a avó. E a avó lutava contra um câncer. Né? Então, é a história dele. Eu acho muito legal quando vocês contam um pouquinho da história em si, porque às vezes nem todo mundo lê o livro todo, enfim. E eles se afastaram, eram amigos, mas se afastaram porque o Khalil, ele acaba entrando por esse mundo de vida fácil, que na verdade não é uma vida fácil. É um mundo que é oportunizado a muitas crianças, jovens e adolescentes que vivem esse contexto social. Ele acaba enveredando um pouquinho pelo mundo do crime. Ele chegou a trabalhar no supermercado da família dela, com o pai. Então, o pai da Star é um personagem também muito interessante dentro da obra, porque ele tem uma história de alguém que foi preso, de alguém que vive o racismo na pele, e ele repassou isso para os filhos, e ele repassa para o rapaz, ele dá muitos conselhos para o Khalil, mas ainda assim o Khalil acaba entrando por um caminho errado. Mas, enfim, quando eles se encontram, é como ela diz no livro, é aquela história, nós temos amigos que você passa um bom tempo sem encontrar, e quando vocês se reencontram, a amizade é a mesma coisa. E ela diz, não com essas palavras, mas ela diz isso, que eles estavam ali naquele momento que era como se eles nunca tivessem se afastado. E eles estão indo e, de repente, são parados por uma viatura. E aí que eu acho interessante quando ela começa a falar assim, eu espero que ele saiba as regras. Olha o peso disso, que ele saiba as regras. Quais regras? Como uma pessoa negra deve se comportar diante de um policial branco. Então, assim, olha o racismo enraizado, estruturado e marcando a vida das pessoas nesse contexto, porque é como se existisse um protocolo. Eu sou negra e eu preciso me comportar de determinada maneira, para que o outro não venha me entender como uma ameaça, para que, né? Então, assim, ela pensa, tomara que ele saiba o protocolo, que ele fique com as mãos em um lugar onde possa ver, que ele só responda se for perguntado. E aí não acontece isso. O rapaz, ele fala, ele tem uma ação e o policial acha que, de repente, aquilo vai oferecer algum risco e acaba atirando. E o rapaz morre ali na frente dela. Então, a gente já fica muito chocado quando você tem esse impacto no início da leitura. Poxa, o amigo dela foi assassinado. Aí você continua e descobre que aquele não era o primeiro assassinato que ela vivencia, que ela presencia. Assassinato. Uma outra amiga dela foi assassinada no bairro também. Então, assim, quando elas eram mais novas, brincando na rua, um carro passa uma mão para fora, vai e atira e mata a amiga dela. Então, você já percebe toda a influência de um contexto dentro dessa situação. Então, ela vai enfrentar o racismo a vida toda, e ela vai ter que decidir qual vai ser o posicionamento dela diante de tudo isso. Porque no livro, quando tudo acontece, as pessoas não ficam sabendo inicialmente que ela estava no carro com ele. Quem sabe é a polícia e a família dela. Então, ela fica naquela dúvida inicial. Será que eu devo falar? Porque vocês sabem o que acontece com as pessoas que falam, né? E entra a questão da intimidação, da perseguição, até mesmo de oferecer risco. Elas são perseguidas e tudo, mas e é o que vai acontecer depois com ela de fato? Então, ela já se vê naquele conflito, se ela deve falar ou não. E aí entra aquela história, que adianta você ter uma voz se quando é necessário você falar, isso não acontecer. E aí eu acho muito interessante essa temática.
Ela vai viver muitos conflitos dentro da obra, por conta de tudo isso, mas eu anotei alguns que eu achei interessante. Primeiro, a questão das regras, que o pai já teve essa conversa com ela. O pai ensinou como os filhos devem se comportar. Ele fala, um dia vocês estarão diante de um policial, né? Então, eu achei isso bem forte, bem marcante. O contexto de que ela tem que ser duas pessoas. Ela é uma pessoa na escola de brancos, tem o nome da escola William, uma coisa lá que eu não lembro. Ela é uma pessoa na escola de brancos e ela é outra pessoa no bairro dela, onde ela se sente segura. A gente percebe na leitura que até a forma dela falar é diferente. Porque na escola dela, ela não pode usar gírias. Porque se ela usar gírias, ela vai ser taxada, vista como a garota do gueto. Se os amigos brancos dela usarem gírias, não, eles são legais. Mas ela tem que estar o tempo todo se policiando, pensando no que ela vai falar, como ela vai falar, para que ela não tenha esse rótulo da garota do gueto, da garota negra que veio do gueto. Então, eu acho isso bastante interessante. E ela é outra pessoa no bairro. E aí a gente vai pensar assim, no bairro dela, é claro que ela se sente segura, ela tem toda aquela relação familiar, mas no bairro dela ela vai sofrer porque ela é a garota negra que estuda na escola de branco. Então, assim, ela enfrenta duas situações. A garota negra, que estuda com os brancos, e lá na escola dos brancos ela é a garota negra do gueto, da periferia. Então, ela tem esse conflito e esse embate. Aí, dentro desse contexto, que é uma situação mais leve, mas eu achei interessante, é a questão do namorado dela. Que ela se sente, vamos dizer assim, amedrontada em falar para o pai sobre o namorado, porque o namorado é branco. E, assim, a gente assiste muitos filmes, e tem filmes até de comédia que tratam isso, né? Que muitas pessoas não querem que negros casem com brancos, né? Tem essa questão. E ela não se sente segura em falar para o pai que namora um rapaz branco. E a realidade dele é totalmente diferente da dela. Quando no livro ela começa a descrever, a gente percebe no início do livro que eles estão meio que brigados, e aí a gente chega lá na frente e vai perceber o que aconteceu. Eles estavam na casa dele. A casa dele é uma mansão. Ele tem uma suíte só para ele. Ele tem um contexto também social totalmente diferente do dela. É outra coisa que eu achei interessante, que na escola tem ela, né? Ela é a menina negra da periferia, e tem um outro rapaz. E que automaticamente os colegas acham que eles devem ficar juntos, porque os dois são negros. E não é o que acontece. Ela namora um rapaz branco e esse rapaz namora uma outra amiga dela. Eu achei também interessante. Gostei bastante do que a família dela representa, porque a família dela é um referencial muito bom. O pai, apesar de todo o contexto, toda a situação, ele é aquela pessoa que ensina, que dá conselhos, a mãe, a relação com os irmãos. Então, acaba que a Esther encontra na família dela a força e o apoio que ela precisa, no ponto-chave. Então, eu gostei dessa referência que se dá dentro da história. E aí também tem a história por trás dessa, quando o irmão dela vive em outra casa e não quer sair porque as irmãs podem ser agredidas, e o pai fala que ele sabe que lá, na casa deles, ele vai ter sempre um lugar. Eu achei bem interessante a família como um ponto de apoio, de suporte mesmo para eles. E eu achei interessante, principalmente por causa do pai, a fala e as referências, deixa eu subir minha cadeira que está descendo, ao Jesus negro. Eu achei, assim, interessantíssima. Tem uma parte na história que ele faz a oração antes dos filhos sair. E ele fala, Jesus negro, proteja as minhas crianças, livre. Eu achei muito interessante essa abordagem, né? Achei bem bacana. E eu acho que é isso, porque senão eu vou falar demais, vocês sabem que eu falo muito. Agora deixo para vocês jogarem as observações. O livro tem muito mais, mas, assim, algumas coisas me chamou bastante a atenção. Algum outro professor? Eu posso falar. Eu fiz algumas pontuações aqui, e algumas coisas que eu gostaria de falar, os colegas já falaram, então eu não vou repetir. Mas eu gostei muito em relação ao livro. Quando eu peguei o livro e fui olhar, eu vi que ele era um livro que ele é escrito em inglês, né?
E eu tenho, às vezes, um pouco de dificuldade de ler as traduções, porque eu sinto que elas perdem, como falante aí de inglês como segunda língua, eu sinto que elas perdem a essência. Algumas partes elas acabam não sendo assim, permanecendo a essência da autora. Então eu pesquisei, fui procurar na internet para ver se eu conseguia achar uma versão em inglês, e eu consegui no Kindle, e eu até recomendo os alunos que eles baixem aí o Kindle no celular. Tem muito material lá gratuito, muitos livros gratuitos, e eu encontrei a versão do Ódio que Você Semeia em inglês por um valor assim bem baratinho, não chegava a R$4, era R$3 e pouquinho. Eu fiquei muito animada de poder ler a versão no original, em inglês. E algumas coisas me chamou a atenção, porque eu fui comparando com a versão em português. Uma coisa que eu gostei muito em relação ao livro, do jeito que a autora ela brincou ali com as palavras, ele é um livro muito descritivo. E quando ela começa a descrever os adolescentes ali na festa inicial, ela começa a pontuar várias características ali da cultura negra americana, né? O tênis Jordan, o moletom com capuz, né? A forma, as gírias que são utilizadas, a forma de falar dentro ali da comunidade negra. Então eu fui me sentindo ali nas ruas de Nova York, que lá todo mundo se mistura e assim, são falas que você escuta no dia a dia. Então, assim, deu uma sensação assim, de saudade muito grande. Então, isso, assim, encheu meu coração, assim, de sentimentos bons. E outra característica do livro, outra pontuação do livro que eu achei interessante aí em relação à linguagem, foi que na tradução, o título, ele foi um pouco alterado. Na versão em inglês, ele fala o ódio que você semeia. Na versão em português, né, na tradução, na interpretação, o ódio que você semeia. Já na versão original, ele é the hate you give, o ódio que você dá. E quando a gente pensa assim na palavra dar, me levou ao verbo ter, né? Porque a gente dá aquilo que a gente tem. A gente não tem como oferecer aquilo que nós não possuímos na nossa vida. É praticamente impossível. Então, assim, trazendo para nossa, como a Dani falou, mesmo que foi baseado aí em fatos, em americanos, com certeza é um livro, assim, intercultural, que são coisas que a gente pode, sim, que nós vemos aí todos os dias, até se naturaliza, infelizmente, né, entre aspas, aí nos jornais, quando a gente vê tantas coisas acontecendo no dia a dia, nas favelas, ou até mesmo em lugares que não deveriam acontecer, né, no shopping, pessoas sendo seguidas por guardas, baseado em características físicas. Esse adolescente aqui entrou no shopping, não, esse aí tá parecendo que é bandido, né? Se baseando aí nas características físicas da pessoa. Então eu fui olhando isso e eu pensando assim, nesse verbo ter, né? Esse ódio que você semeia, esse ódio que você dá. Então, quais preconceitos nós carregamos em relação ao outro? Então, o que a gente tem dentro da gente que a gente acaba impactando no outro? E esses preconceitos que nós carregamos, esses pré-conceitos que nós carregamos dentro da gente, isso, consequentemente, ele reflete nas nossas atitudes. Então, no livro, o preconceito é baseado... a gente vê esse preconceito naquele momento, né, que o policial ele pensa assim, se esse rapaz ele se movimentou dessa forma é porque ele vai me atacar, ele vai me atingir, ele vai me agredir. Então aquele preconceito, aquilo que ele tinha dentro dele fez com que ele se reagisse o quê? A consequência foi a morte,
né? Só que eu fui pensando assim, e no nosso dia a dia, a gente está no nosso trabalho, no ambiente de trabalho, convivendo com os alunos, né, convivendo uns com os outros, nós colegas convivendo uns com os outros, dentro da sociedade ali de Paragominas, em casa. Então eu fui pensando assim, que os nossos preconceitos, eles podem... lá no capítulo 3 do livro, ele diz assim, foi todo esse raciocínio que eu fui desenvolvendo aqui. Ele fala assim, eu vou traduzir aqui, que eu tenho visto, no decorrer dos anos, pessoas negras serem mortas por serem negras. E depois disso, all the hell breaks loose, quer dizer que depois disso, aí todo mundo acaba se impactando com aquilo, né, protestando. Aí ele diz assim, eu já tuitei hashtags de Rest in Peace, né, que é o RP, postei em blogs figuras do Tumblr, assinei petições, e eu disse... deixa eu voltar aqui, peraí. Isso terminou nas notícias nacionais, pessoas negras recebendo ameaças, policiais tendo eles como alvo. Aí eu olhei essa situação e pensei no seguinte, que a gente, assim, aí a gente pensa assim, que muitas vezes precisa acontecer uma explosão para que as pessoas reajam em relação a isso, né? Mas só que a gente, no nosso dia a dia de trabalho ali, nós, graças a Deus, a gente está ali num contexto que a gente não acaba não passando por essas coisas. Então, será que eu tenho que esperar uma coisa desse tamanho acontecer para que eu possa fazer a diferença? Então, fez com que eu pensasse assim, que dentro da nossa realidade, como é que a gente pode fazer a diferença? A gente pode fazer a diferença mudando pequenos hábitos, né, no dia a dia. A Dani falou, né, que muitas pessoas dizem assim, não existe preconceito. Como pode dizer que não existe preconceito? Talvez a pessoa diz que não tenha preconceito porque você pode correr livremente na rua sem alguém pensar que você está correndo da polícia. Talvez a pessoa diz, não existe preconceito porque você pode entrar dentro de uma loja e uma atendente ela vai te tratar bem, porque ela vai basear na sua característica física. Talvez você diga que não tenha preconceito porque você não precisa passar por situações que as pessoas vão olhar para você e te tratar diferente. Então, não é porque isso não acontece com você que você algo que você não deva se preocupar, porque tudo isso reflete numa sociedade que a gente tem que estar aí fazendo a diferença, porque até ontem pessoas eram vistas como animais, né? Como pessoas que não tinham sentimentos, pessoas que não tinham falas. Então, eu acho que muito das pessoas dizerem que não existe preconceito é porque falta essa questão, assim, de se colocar no lugar do outro, da empatia. Então, na minha fala, o que eu gostaria de deixar é que a gente não precisa, porque a gente não vive, talvez, situações de caminhar na rua e ter que ter um comportamento X, quando um policial te atrapalha porque você sabe que sua característica física não vai fazer com que você leve um tiro, que você não tenha que não é uma causa sua, que não é um tema que você deve, sim, abordar, abraçar, né? E que antes de qualquer coisa, né, nós somos uma humanidade, nós somos seres humanos, e como seres humanos, a gente tem que, sim, né, ter esse respeito, esse carinho e essa como um termo em inglês que eu até usei ali ontem na nossa reunião da aula integrada, have each other's back, né? Apoiar uns aos outros,
Então, eu fui fazendo essas reflexões aqui e anotando, baseado nas leituras, no que vocês falaram, e eu gostei muito, muito mesmo desse livro. Me levou a muitos lugares, né? Gostei bastante. Obrigada, Andréia. Valéria, você quer falar alguma coisa? Então, até acabei comentando, né, agora há pouco lá nas mensagens, que é muito fácil. Só complementando, né, o que a Andrea falou, porque em outras palavras seria isso, né, me corrija se eu estiver errada. É muito fácil permanecer na minha zona de conforto. Eu não vou precisar socorrer ninguém, eu não vou precisar me colocar no lugar do outro. Então, realmente, de fato, vai ser muito fácil, né? No entanto, é fundamental que eu me coloque, sim, né, no lugar do outro. Né? Eu preciso pensar, né, como o outro se sentiria, como ele se sente, de acordo com as situações que ele irá passar. E principalmente no que diz respeito ao preconceito. Porque, de fato, o ser humano ele gera um preconceito em relação ao outro, simplesmente por olhar o outro. Né, sem mesmo ter um outro contato que não seja ter olhado o próximo. Então, só complementando, é exatamente isso. Nós, de modo geral, gostamos muito de estarmos, né, na nossa zona de conforto. E nós precisamos sair dessa zona. E esse livro, ele nos leva muito a essa reflexão, muito mesmo. Era só. Eu acredito que a minha contribuição hoje seria essa. Muito obrigada, Valéria. E o seu, Tiago? Então, a Dani falou muito bem aí, né, do enredo do filme. Acho que a gente já está com uma discussão aqui bem avançada, né? A Dani falou em vários detalhes interessantes, pontos de tensão, os pontos de conflito. Tudo isso são muito bacana como esse livro se constrói. A Andrea comentou alguns aspectos da tradução. Tem até uma coisa que eu achei legal que ela comentou, e é uma área que eu gosto bastante também de estudar, a área da tradução. E, assim, André, a priori a gente pensa assim, nossa, essa tradução tá fugindo, né, e tudo mais. Mas essa tradução também pode ser rica, porque se a gente pensa assim, semeia, tem um ditado popular em português, né, que é aquilo que você planta, você colhe. Então, é muito rica para nossa língua essa tradução, semeia, né? Eu acho que não é infeliz, assim. Acho que é mais rico isso do que o dar, apesar de ser o dar ser o mais direto, a tradução mais direta, mas eu gosto dessas liberdades aí com a tradução, também acho legal. Eu acho que acerta em alguns casos, nem sempre, né? Mas em alguns casos acertam algumas liberdades. Acho que esse do título acho que foi um acerto, na minha opinião, assim, lendo rapidamente. Eu li o texto traduzido, eu não li o inglês. Eu também encontrei no Kindle, vale muito a pena, né, gente? O Kindle ajuda muito. Sim, até para quem tem mania de comprar muito livro, o Kindle tem me ajudado muito com isso, assim, ó, depois a mudança, né, a mudança dá um trabalho, mas assim, a gente coloca ali no Kindle, não é a mesma coisa, ainda gosto daquela coisa do cheirinho do livro, aquela coisa do papel, me encanta muito. É, uma coisa, eu quero elogiar muito os slides dos alunos, acho que isso ninguém comentou ainda, pela maneira como eles colocaram aí, trouxeram muitas coisas para o contexto brasileiro. Isso é muito importante, gente. É muito importante que vocês estejam atentos. Uma coisa que até me entristeceu um pouco, fiquei um pouco angustiado, foi quando começou o movimento Black Lives Matter, lá com a morte do George Floyd e tudo mais. Começaram a subir as famosas hashtags no meu Facebook, nos grupinhos. Nossa, mas quantos morreram aqui no Brasil antes disso, sabe? A gente teve o caso da mina Ágata, teve o caso do João Pedro que trouxeram aí, teve o caso daquela família fuzilada, gente, uma família fuzilada inteira lá no Rio de Janeiro. E assim, parece que American Black Lives Matter, né? Brasileiras não, vidas negras americanas importam mais do que vidas negras brasileiras em alguns momentos, assim. Eu acho que isso a gente tem que estar atentos, assim, a gente tem que se apropriar também da cultura negra brasileira.
Tem aí, é um livro que traz muita coisa aí, traz o Tupac, né, o rapper. A gente pode olhar para nossa história, tem ali os Racionais, que muita gente olha, música de bandido, não sei o quê, música... Eu lembro que quando eu estava na Unicamp, quando a universidade decidiu trazer como leitura obrigatória, que lá ainda tem as leituras obrigatórias, o CD dos Racionais, o Sobrevivendo no Inferno, o CD mais clássico deles. E muita gente comentou, nossa, trazer coisa de bandido para a Unicamp, trazer coisa de bandido para a universidade, isso não é música, isso não é cultura, né? Olha só que ponto a gente chegou e tudo mais, e toda essa onda conservadora, né, que vem depois, que a gente conhece muito bem como está o Brasil, né, com esse não só o Brasil, né, isso é uma onda neoconservadora. E eu gosto muito de pensar que essa onda neoconservadora tem muito a ver com reação. Com reação, eles também estão reagindo, mas porque a gente está lutando, gente. Se está tendo essa onda é porque tem gente falando, tem gente batendo de frente, e eles não estão gostando. Eles não estão gostando de ver negros nas universidades, eles não estão gostando de Racionais sendo leitura obrigatória numa das maiores universidades da América Latina. Enfim, eles não estão gostando que os filhos deles se misturem com essa gente. Tá entendendo? A Dani falou muito bem da tensão que existe na personagem principal, né, a Star, dos dois mundos que ela habita. Ela tem uma tensão ali na escola de rico dela, né, porque ela é a única negra, vem do gueto, então tem aquele conflito que ela tem que mudar, inclusive, a linguagem dela, e ela tem esse conflito também lá no bairro dela, porque ela também ela é um ser de nenhum lugar, né? Ela fica nesses dois mundos, ela não consegue transitar bem, ela está se descobrindo aí, né? Em que mundo ela pertence, ela vê que ela não pertence de maneira integral, não consegue pertencer a nenhum nem outro, ok? Então isso é muito interessante, assim, nesse livro. Eu gostei muito dessa ideia, algo que chama atenção logo no começo, né? Acho que a primeira frase é alguma coisa como não sei quem sou, não sei, eu não lembro direito, mas não vou pegar aqui para não perder tempo. Mas tem isso, assim, ela já vai dizendo o não lugar dela. Eu acho que, de modo geral, era isso que eu queria falar, dessa parte mais, né, do conteudístico e tudo mais, mas eu também sempre tenho algum interessezinho pelos aspectos técnicos, eu acho que vale a pena a gente comentar. Eu sou um cara que estuda muito essa questão da arquitetura do livro, né, como se constrói, como se escreve. E uma coisa que eu notei, eu comentei, né, fazia muito tempo que eu não li um livro assim, né, infanto-juvenil, americano e tudo mais, fazia muito tempo. E uma coisa que eu percebi nesse livro, que depois foi até uma coincidência, assim, que eu já estava pensando nessa questão, que é a questão da relação muito forte que há entre a indústria livresca, a indústria literária americana, com a indústria cinematográfica. E a todo momento, esse livro ele traz coisas que parece que ele já foi escrito para ser filme, e ele realmente é um filme, né? Ele já foi adaptado rapidamente para o cinema. Isso não é à toa, gente. Ele realmente tem ali aspectos dele que, se vocês lerem com atenção, tem coisas que eu até acho que não funcionam muito bem como literatura, ali não funcionam. Por exemplo, a cena dela com o namorado dela lá no basquete. Não sei se vocês lembram dessa cena, que ela tá lá batendo bola, aí eles conversam, cortam com alguns diálogos rápidos, umas quebras. Aquilo ali é muito cena de típico filme high school, né? Filme de adolescente, tudo mais, aquela ceninha, aquela risadinha, aquela brincadeirinha ali no meio, cortes rápidos, parece que foi feito assim para o cinema. As referências ao Maluco no Pedaço também são muito, né, muito na cara, assim, que aquilo é feito para fazer um diálogo com audiovisual, aí são muito legais, mas em alguns momentos fica também um pouco forçada as referências ao Maluco no Pedaço. Eu sou um fã da série, eu sou um fã do Maluco no Pedaço, gosto pra caramba, assim, cresci assistindo, acho que muita gente da minha idade cresceu assistindo Maluco no Pedaço. Quando ela fala dos tênis Jordan, eu já lembro do Maluco no Pedaço, e depois é que ela vai citar o Maluco no Pedaço, eu digo, tudo a ver, né, tá na cara que ela ia fazer isso. Mas tem pontos, assim, que eu acho, aí eu vou puxar pro nosso lado, né, pontos que funcionam muito bem. Por que eu quero trazer essa diferença entre pontos que eu acho um pouco tem mais a ver com essa ideia de querer fazer um texto que sirva para adaptação ao cinema, e a diferença disso para um texto que traz recursos próprios da literatura. Uma coisa que com certeza eles não vão conseguir reproduzir no cinema, o início. O início é muito típico de filme high school também. Tá lá no Spring Breakers, né, Spring Breakers é coisa de verão, de primavera, né, aquela parada de primavera muito tradicional, festas, os estudantes americanos adoram, fazem essas festas, e quando pela imagem que a gente cria na nossa cabeça, essas festas são o quê? São festas, normalmente, de jovens ricos ou de uma classe média, em praias, né, da Califórnia, da Flórida, enfim, por aí, esses lugares mais tropical dos Estados Unidos. E sempre
a gente tem aquelas lourinhas, magrelas e tudo mais, aquela coisa das patricinhas, é isso que vem na cabeça. E era essa imagem que eu estava construindo no livro. E eu logo saquei, essa menina tá tão deslocada aqui, porque certamente ela tá numa festa de brancos, né? Ela deve estar nessas festinhas de patricinha americana, e ela é uma menina negra, então tem tudo a ver, ela tá deslocada. E conforme vou passando o livro, eu descubro que ela não está numa festa de brancos, ela está numa festa de negros. E olha só, por que eu digo para vocês que isso é um recurso da literatura? Só a literatura pode dar isso pra gente, essa dúvida. Porque no cinema, assim que abre a tela, você já sabe que você está numa festa de negro. Não tem, vai aparecer todos, né? Se você faz um plano aberto ali, vai aparecer todos os personagens e você vai ver, ela está numa festa negra, então aí pode, e é muito difícil conseguir colocar essa angústia dela, essa tensão que a Dani falou tão bem, desse não lugar dentro só do cinema. Então preste atenção nessas questõezinhas aí, é bem interessante a gente ficar vendo como o escritor pode trabalhar isso, né? Como o escritor pode trabalhar o texto dele para determinada função, pode trabalhar para outra. Então isso é bem legal, até para quem gosta de escrever, para quem tem vontade de escrever, acho que tem alunos aí que gostam de escrever, isso ajuda muito. A gente presta atenção na construção do livro, a gente vai aprendendo alguns recursos para a gente usar nos nossos próprios livros. Essa questão que eu comentei sobre a relação do livro com o cinema está muito forte. Tem autores brasileiros, inclusive, que eles estão escrevendo em inglês, escrevendo já para ser adaptado para o cinema, que é uma indústria, é uma coisa, um mercado muito, muito forte mesmo. E outra coisa que eu percebi também é algumas referências, né? Eu falei dos Jordans, e como também isso é algo que é marca, aqui eu vou voltar um pouquinho para algumas marcas mais do conteúdo, que acho que foi uma das poucas coisas que não foi, como isso é marca de diferenciação, né? Vocês tem uma cena muito legal onde o Chris tá com aquele menino, o Devante, né? Ele olha, esse menino é um branco que quer ser negro. Por quê? Aí ele fala, porque ele tá usando tênis Jordan. Brancos usam All Stars ou Vans. Então, essa coisa da marca, né? Essa coisa do capitalismo nos diferenciando, né? Não tem uma diferenciação também só. Existe um mercado para o público negro, existe um mercado para o público branco, existe uma construção de nichos, né? Existe toda uma construção de nichos aí, onde eu tenho que consumir, eu sou branco, eu tenho que consumir Apple, que é um computador que ela tem, inclusive, né? Ela tem um Apple, eu tenho que consumir um tênis Van, o sapato All Stars e tudo mais, se eu chamo jovem. Isso é muito forte, assim, isso é muito forte com eles, e a gente vê isso também em vários outros lugares, inclusive no Brasil, né? A gente vai na favela, a gente vai nas periferias, quem mais está usando marcas, assim, para tentar, né, se colocar nesse mundo, né, do capitalismo e tudo mais, na periferia. Os caras querem mostrar a marca zona da Nike, do boné Adidas e tudo mais. Se vocês assistirem aqui, para finalizar, um filme brasileiro que eu recomendo, um filme que eu acho excelente, que é o Cidade de Deus, né? Um filme muito bem feito. Tem uma cena muito interessante quando o traficante começa a ganhar dinheiro, ele se coloca ali todas as roupas da moda, chega lá na boca e lê Playboy, mano. Tipo, o cara quer virar Playboy, ele tá ali pra isso e tal. É isso que leva também essa pressão, né? Essa pressão que leva também as pessoas a esse mundo, que levou o namorado dela a querer ganhar dinheiro. Não só, ele tinha, assim, tinha aquela questão da mãe, mas lembra que ela descreve ele com um brincozão bonito, um tênisão novo, tudo isso também faz parte, ok? Tudo isso faz parte. É muito interessante a gente pensar nessa questão da diferenciação por esses objetos, ok? Então, acho que é isso, gente, que eu tinha para comentar muito rapidamente. Parabéns novamente para os alunos. Boa leitura, viu, gente? Boa leitura. Muito legal. Fiquei feliz. Então, vamos aqui. Sim, parabenizar os alunos, né, por ter feito os slides, né, pela leitura do livro, tá? Muito legal mesmo. Aí eu queria chamar a atenção para algumas questões, né? Nós estamos em pleno século XXI, né? E nós continuamos vivenciando dois mundos, né? É como se a gente voltasse na realidade, né? É como se o passado não tivesse passado. E isso é muito louco, né? E aí por isso que nós falamos que o racismo ele é estrutural, né? Ele é a sustentação dessa sociedade, né? Esse estrutural, e aí isso que é muito legal entre aspas, né, gente? Que os anos, os séculos passam, mas esse racismo ele continua existindo ainda, né? A empatia ela é importante, mas ela não vai conseguir mudar o mundo.
ok? Porque esse mundo, né, ele é estruturado justamente para isso, ele é estruturado em cima da diferença, mas uma diferença que não engloba, pelo contrário, é uma diferença construída que exclui, que nega a existência do outro. É essa que é a grande questão. Porque esse homem negro e essa mulher negra, né, eles não são pessoas, ele não é um ser, né? Porque tem toda a história da filosofia, né, da filosofia moderna, que vai falar, na realidade, dessa construção desse ser, né? Vem a Revolução Francesa, né? Desse individualismo, né? Desse homem branco que se constrói, né? Então, essas ideias do século XV, XVI, XVII, né? Elas permanecem ainda hoje, né? E permanecem de maneira muito cruel. Se nós não éramos considerados humanos durante o século XV, XVI, né? Que aí vem a base desse racismo científico, nós continuamos não sendo humanos ainda hoje. Né? Então, essa história, ela continua. E aí a empatia, infelizmente, ela não vai ser suficiente. Ela é importante, mas ela não é suficiente. Nós temos que mexer com as bases. Nós temos que rachar essa estrutura. É assim, na realidade, que vai trazer essa transformação. Se a gente não racha a estrutura, não é possível, porque a empatia não vai dar conta. Se eu olho para o outro, né, e não vejo ele como outro, né, como um ser que tem direito à dignidade, que tem direito, na realidade, à saúde, à alimentação, a uma casa, uma cidade, uma vida sem violência, na realidade não vai mudar nada. Então, nós temos que quebrar essa estrutura. Essa que é a grande questão. E aí, é isso. A gente vive em dois mundos, né? O mundo do branco e o mundo do negro. Né? Então, a história, na realidade, ela traz isso, né? Quer dizer, olha só, que loucura, gente. Assim, é inconcebível falar que não existe racismo, inconcebível. Olhem só, como é que as pessoas elas podem viver, né, de maneira tão separadas nesses mundos. Assim, para mim isso é muito impactante, né? E é legal porque ela traz isso para a literatura, né? Ela mostra por A mais B, na realidade, que mundo é esse. E aí ela traz a cultura americana, né? Para a gente poder conhecer um pouco mais. E aí a gente se depara, né? Que é o nosso mundo, né? É o nosso mundo, entendeu? Por isso que o racismo ele é estrutural, porque ele está em todo lugar. Ele está nos Estados Unidos, né? Ele está na França, ele está no Brasil. Essa que é a questão quando a gente fala da questão da estrutura. E aí, o livro vem mostrando de todos os problemas sociais que a população negra vive. E aí, onde ela está, né? Violência, racismo, desemprego, né? Problemas de saúde, né? Problemas de crianças, na realidade, que tem que estar no mundo do tráfico. E aí, por que essa criança quer? Esse bandidinho, é porque essa criança quer... Vamos pensar nessa construção dessa estrutura. Por que será que o pai dela tem que pagar uma escola tão cara? Né? Porque ela tem que se deslocar. Por que será que ela tem que se viver em dois mundos? Não seria tão bom se nós pudéssemos viver um mundo para todo mundo? Então, esse estar perdido, né, dessa menina é muito impactante. Aí eu me lembro, Dani, do livro que nós lemos, esqueci o nome, que foi um dos últimos livros que nós lemos, Djamila, como é o nome? Esqueci o nome dela. Da Djamila. Né? E ela já falava, na realidade, porque o pai dela, olha só, uma Rio de Janeiro, e o pai dela pagava uma escola também de classe média para ela, né? Ela poder ter uma educação. E ela também se encontrava em crise, na realidade, porque você se depara um mundo que não é seu, né? Onde você tem que ser uma outra pessoa. Mas por que eu tenho que ser uma outra pessoa, né? Por que eu tenho que mudar o meu modo de falar, né? Por que eu tenho que falar, não posso falar gírias? Porque o meu corpo, né, tem que ser um corpo diferenciado. Olha só, né, a viagem. Mas, por outro lado, é interessante que essa situação vai empoderando essa menina, né? Eu acho que ela vai se reconhecendo, na realidade, a partir do momento, né, que a história vai se desenrolando. Né? E aí, esse poder de fala, ele é muito importante. Né? Porque ela conhecia, a violência aqui, ela se naturaliza, como se naturalizou no Brasil, e se naturaliza, na realidade, todos os dias na nossa vida. Então, morreu, a criança morreu, aí você faz, né, todo aquele movimento, as hashtags, aquela coisa toda, a gente coloca no Facebook, e aí passa tudo, esquece, e acabou-se, entenderam? Então, olha só, né, como essas questões, elas são muito complexas na realidade, né?
E essa descrição da cultura negra, que é muito interessante, né, para a gente poder conhecer na realidade como é. Mas aí também, quando ele coloca a questão da cultura negra, e o Tiago falou da Cidade de Deus, eu me lembrei também, é um pouco isso. Se um jovem quisesse trazer essa história, né, e contar a história do jovem, né, da periferia, seria muito interessante, porque vai se viver praticamente a mesma história, porque esse jovem que está na periferia, ele vive a mesma coisa. Ele vive a exclusão, né? Ele vive a falta de emprego, ele vive o preconceito. Se ele for no centro da cidade, ele vai ser olhado de maneira diferenciada, entendeu? Então, as histórias são a mesma. Elas só vão mudar algumas questões, né? Mas os espaços, eles permanecem ainda. E esse poder de fala é muito interessante, né? Porque, mais uma vez, ela vai se empoderando, né? Porque ela vai ter que decidir, ela vai ter que falar, né? E essa questão da fala é muito forte, né? E aí a Djamila fala uma coisa muito legal, né? O poder de falar. Quem que deve falar? E esse livro fala, essa literatura, e vocês são mais, né, têm mais conhecimento do que eu, dessa importância, né, do jovem negro falar sobre a sua própria realidade, né? Porque anteriormente, né, nós não poderíamos expressar, né, as nossas vivências, as nossas dores, as nossas marcas. Por isso que é tão interessante a questão da literatura, né? Porque é uma forma, na realidade, né, de você colocar também um pouco da sua própria vivência, né, esse momento, esse contexto social. Então, assim, é interessante porque é uma jovem negra falando, claro, para todo mundo, né, mas falando também para esse jovem negro. Olha, acorda, olha como é a nossa vida. Né? E aí eu gosto muito nesse sentido, quando ela fala essas questões. E aí, uma outra coisa, quando a gente estava discutindo sobre as relações, né, que ela tem problemas lá na relação com o namoradinho dela, acho que era da década de 60 ou de 70, né, que havia uma lei que proibia o casamento interracial. Olha só, né? Então, tem pouco tempo na história, na realidade, que é permitido, né, entre aspas, né, porque nós quase não deparamos. Uma vez eu estava num determinado país, e aí eu estava com um amigo meu que é branco, e era eu, aí eu andava por vários lugares, não via uma dupla, um casal, na realidade, né, andando, né, circulando pela cidade, nem pelos lugares. Eu digo, gente, o que é isso aqui, né? Então, essa ideia, né, dessas relações, elas são muito complexas, né, são muito difíceis, né, de lidar. Lá são as gangues, aqui são o quê? Se lá nos Estados Unidos eles falam de gangues, né? Oi? São facções, né? As facções. Olha só, né? O mundo do crime, né? Em todos os espaços. E aí, muitas vezes, a falta de um projeto de vida, né? Um projeto de vida que o Estado, na realidade, a falta de um Estado, né, na vida das pessoas que deveria garantir direitos, muitas vezes leva esses jovens a procurarem outros espaços, na realidade, outros projetos, entre aspas, de vida, né, para conseguir nesse mundo consumista louco que cria a ideia, a falsa ideia, né, de que você pode ser alguém diferenciado pelo aquilo que você veste, porque é uma falsa ideia, porque a primeira coisa, e a Djamila é muito legal, porque eu li alguma coisa em algum lugar dela, falava o seguinte: a primeira coisa quando a pessoa olha para você, ela não olha se você tem título, se você é rica, se você não é, ela olha a sua cor, né? Então, é uma falsa ilusão, na realidade, quando a gente entra nesse mercado, nesse sistema capitalista, é uma falsa ilusão, porque isso, na realidade, ele não vai te agregar, infelizmente, não vai te agregar, entendeu? Então, o que vai te agregar? É a tua identidade, é o teu reconhecimento de que você é negro, entendeste? Você olhar para o teu mundo de maneira diferenciada, né? Você ter uma postura, na realidade, né, em termos de ativista, de lutar por aquilo que você acredita, isso vai fazer a diferença. Mas você se vestir como um branco, você achar que um tênis, um relógio, um chapéu, qualquer coisa parecida, uma calça, vai te fazer a diferença, sinto muito, mas nesse mundo não vai fazer a diferença. Sinto muito. O que vai fazer a diferença? É você. É você no meio desse contexto, né? De como é que você olha, de como é que você interpreta o mundo, como é que você se vê nesse mundo. Porque enquanto ela estava dividida, né, ela não conseguia se enxergar. Né? Ela estava dividida. E mesmo ela vivenciando dentro desse processo da violência, ela não conseguia perceber as coisas, né? Ela sabia de, olha só, a morte de uma amiga, né, mexeu com ela, mas foi quando algo é colocado na mão dela. E aí ela tem que decidir, né? Quem ela é de fato.
né? Ela conseguia enxergar, né, essa diferenciação de mundos, mas foi a morte daquele menino, né? Foi a morte do seu melhor amigo, onde ela presenciou, na realidade, eu acredito que há uma espécie de um despertar, na realidade, né, sobre quem ela era. Se ela teve dúvidas durante ela estava na escola, aqueles momentos, eu acho que essa morte, na realidade, desse menino fez com que ela acordasse, né, e percebesse ela enquanto ser no mundo. Eu acho que essa que é a grande sacada, né, da história como um todo. Falei demais, né? É isso, gente. Sim, quem tem medo do feminismo negro. Eu tenho tem essa autora aqui, quem se interessar, né, Patrícia Hill Collins, e é muito interessante porque é uma autora negra, né, e que ela vai descrever, na realidade, de maneira muito mais profunda, como é que se constrói esse mundo, né? E aí ela fala, tem um capítulo desse livro que ela falou assim, muito engraçado, que ela vai dizer: nós somos uma pessoa no mundo dos brancos e nós temos que ser uma outra pessoa no nosso próprio gueto. Isso é muito impactante, né? Aí vem essa moça, né, e conta a mesma história, né, só que descrevendo de maneira, né, mais cotidiana, né, e ela aqui vai fazendo uma discussão um pouco mais teórica. Mas, assim, eu acho que nós temos que achar essa estrutura. E aí, Tiago, quando você traz essa música, né? Quando você traz essa literatura, quando você abre a questão das cotas para o negro nas universidades, você entendeu? Você começa, de alguma maneira, trazer os negros para dentro da própria universidade para que eles possam, como é que se diz, trazer rachaduras para dentro dessa estrutura que nos permite que a gente viva. Então, nós vivemos, a gente chama de uma necropolítica, né? Infelizmente é isso. Os negros estão sendo mortos e acabou. Não acontece nada, né? Crianças estão mortas, milhares de pessoas são mortas, né? Todos os dias, né? E não acontece nada. Por quê? Porque vidas negras não importam. É essa que é a questão. Vidas negras não importam em nenhum lugar do mundo. E aí, isso é muito triste, né? É só isso. E, Kátia, eu queria só fazer um adendo aí. Quando tu falas, achei muito interessante. Por que ela não poderia ter aquilo que ela tem na escola de branco lá onde ela vive, né? Nessa omissão, nessa falha do Estado. E aí, eu lembro que dentro do livro, e a justificativa é o que acontece com a Djamila, no livro dela, e com milhões de pessoas que têm essa oportunidade de poder ir a uma outra escola. E a justificativa é porque lá ela vai ter um futuro. Olha o peso disso. Então, quem está ali, quem não tem essa condição, já tem como sobre si uma sentença de que não pode ter um futuro. Porque se ela conseguir, se ela frequentar, se ela estudar na escola de branco, na escola melhor, ela pode ser alguém na vida. Diferente, talvez, do próprio Khalil, que não teve essa oportunidade. Por isso entrou no mundo e no caminho que ele entrou, assim como muitos outros. Eu achei bem interessante quando falou por que ela não pode ter isso aqui. Que é a nossa realidade. É o que a gente percebe nas escolas públicas, na sua grande maioria. Né? E a gente sabe que isso é real, que isso é evidente. Então, achei muito interessante quando tu falou. E eu achei também, comentando agora, a questão de como as amigas da escola branca não conseguem se adequar ao mundo dela. Até tentam, e eu acho forte quando ela disse que um dia a mãe dela deixou ela convidar as amigas para dormir em casa, passar a noite comendo, assistindo, e aí tem um tiroteio lá perto e a amiga fica com medo e vai embora, ou seja, uma realidade que não é a dela. E a outra até fica, mas assim, uma nem vai, porque os pais não deixam frequentar um bairro, né, no gueto, um bairro periférico, e a outra vai, mas por conta do tiroteio fica com medo e vai embora. Então, também são realidades, assim, que marcam. E o fato de, no outro dia, quando ela volta para a escola, depois do que aconteceu, ninguém na escola dela chega sequer a comentar que um rapaz negro foi morto. Então, como existia realmente essa ruptura de um mundo para o outro. E quando o Tiago faz a referência aí ao Maluco do Pedaço, eu tive duas visões. Eu sou fãzaça, eu assisto até hoje. Inclusive, quando eu vou almoçar e tal, eu coloco na série, eu gosto muito. Assim, são séries que têm a sua riqueza, que traz um alívio, eu gosto. E aí é muito interessante duas visões. Eu achei muito legal o lado de o Will,
é um rapaz negro que vive num contexto diferente, como nessa situação dela de frequentar uma escola de rico e tudo mais, né, uma escola boa, mas ele consegue ser o cara descolado, o cara legal naquele ambiente, né? E é o que ela não consegue, é o que ela busca ser lá na escola dela, de repente uma pessoa legal e descolada. Mas eu tenho também a questão, vamos dizer assim, que utópica do Maluco no Pedaço, porque o Will, a família Banks, vamos dizer que é uma em 1 milhão. É a família negra, rica, bem-sucedida, que consegue viver naquele contexto, naquelas condições, porque eles são ricos, eles são milionários. E até dentro do seriado, muitas vezes, o Will entra em conflito, porque ele tem proporcionado a ele coisas que ele sabe que da onde ele veio a galera não tem. E aí tem todo aquele jogo, ele com a sua relação com o Jazz, com os outros amigos negros que não tiveram tudo isso. Muitas vezes ele fica com medo de perder a essência dele daqui, estando em outro lugar. Então, eu achei interessante essa abordagem também. E como o Thiago falou sobre os slides, parabenizar os meninos, gostei muito das relações, das referências que vocês fizeram. A gente ri, mas olha o peso daquele meme do Jazz, que é um episódio que ele fala, quando ele fala, Jazz, pode abaixar as mãos. Ele, para receber 6 tiros como advertência. Então, assim, é algo que traz aí toda uma reflexão e uma realidade que a gente precisa, como a Tati falou, romper. É necessário uma ruptura. Já começou. E é como se fosse uma parede que tem uma pequena brecha, e a gente está ali com um martelinho fazendo essa parede rachar e quebrar e cair de vez. Então, assim, eu estava com muita saudade desse momento, sabe? Nós somos poucos, é verdade, mas, assim, eu me sinto muito bem, muito feliz quando a gente começa a discutir. São tantas visões diferentes, é tanto conhecimento, assim, uma riqueza. A forma como o Thiago abordou, como ele traz, a perspectiva de a perspectiva da Andréa, da Kátia, enfim, de todos. Eu acho assim, gente, eu estava morrendo de saudade disso, desse nosso momento, sabe? Isso é muito gratificante. É isso. Adorei também, gente. Muito bacana. É isso mesmo, Dani. Acho que tá totalmente casado ali a ideia do Maluco no Pedaço com a... Ela mesmo se coloca, né? Ela se coloca como o Maluco no Pedaço. Eles brincam, né? O namorado dela brinca com ela. Você é a maluca no pedaço e tudo mais. E muitas vezes ela se acha muito descolada e realmente parece que é, né? Simplesmente por ser negra. Eu sou negra aqui, então sou diferente. Em alguns momentos isso é muito legal para ela, assim. Mas depois começa a tensão, começa a ficar pesado, e ela vê que ela não está sendo ela, como a Kátia falou, né? Ela não está sendo autêntica. É todo um livro de descobertas aí, né? É um livro de adolescência, né? Que é uma fase de descobertas, mas ela está se descobrindo não só como adolescente, mas como esse ser negro no mundo, né? Esse ser... E aí ela precisa, né, se posicionar, ela é empurrada para isso. Até pode ficar essa pergunta, por que eu preciso me posicionar, né? Por quê? Porque sou negra. Tipo, ninguém cobra do namorado dela que ele se posicione como branco. Não, ele é branco e pronto. É o normal. Tem uma hora que ele comenta os nomes, né? Uma cena também interessante, que ele comenta os nomes, né? Por que vocês negros, uma única pergunta que ele faz, tem tantos nomes estranhos, né? Aí um é Seven, o outro é Devante, ela própria, né? Stars. Aí a resposta é muito simples. Por que vocês acham que o nome de vocês é normal? Sabe? Por quê, né? Quem determinou o que é um nome normal e o que é um nome estranho, né? Isso é bem legal, esses conflitos. São bem traçados no livro, assim. Ficou muito, muito claro e muito bem feito. Estamos caminhando já para o final, já estamos no final, e então, assim, eu vou dizer só agradecer, na realidade, é isso, Dani, sentimos falta, na realidade, esses momentos, eles são muito importantes, né? Eu acho que falar, na realidade, e aí o ódio que você semeia é justamente isso, né? Ele vem questionar, né? Questionar por quê, né? Por que semear tantos ódio, né? Por que semear o ódio? Né? E aí, assim, foi um momento muito bom, muito marcante. Senti falta de mais alunos, né? Porque nós tivemos poucos alunos, mas vamos nessa campanha, né? De dizer para eles irem lá para assistir, para falar o quanto foi legal. Vamos jogar lá no grupo para ver qual vai ser o nosso próximo livro, porque como tem poucos alunos, para ver se outros alunos dão sugestões, a gente faz uma espécie, né, de ver quais são os livros mais cotados lá, e aí a gente faz uma escolha depois, né?
E continuar na realidade. Eu sei que é sábado, a gente está cheio de compromisso, mas assim, vamos tentar manter o grupo, né, unido, entendeu? Um grupo mesmo de discussão, né, da área da literatura, e assim, escutar os alunos, né, para que eles possam escolher esses livros, né? Se não sair nada, a gente vai enquanto professores, mas assim, eu quero agradecer Daniele, Luiz, Kemily, Bárbara, Andréia, Valéria, né, Tiago, né? Muito, 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 muito obrigado por vocês estarem aqui nesse momento com a gente. E que a gente possa continuar juntos, né? Aquela velha história, né? Ninguém larga, ninguém solta a mão de ninguém. E, Kátia, só para finalizar, eu acho que nós podíamos fazer um print, né? O Luiz, alguém dá um print aí, se quem quiser ligar a câmera, para a gente ter a nossa foto. A gente sempre tira uma foto quando nos reunimos e a gente podia fazer esse momento. Para fazer, Luiz? Verdade. Eu faço sim, só me ajeitar aqui. Kemily, vamos lá. Bárbara, vamos lá. Já interrompeu a gravação aí, Thiago? Ai, deixa eu tirar meu óculos. Já, Kemily? Já, gente? Olha! Vamos lá, meu povo. Bárbara. Alguém mais? Já? E... Não, gente, eu não vou abrir a câmera, não. Não estou em condições. Tá, então vamos lá. Tá, ok. Já, Valéria? Já, vamos. Eu já. Vai. Cadê a Jaque? É mesmo, cadê a Jaqueline? Ela saiu. Deixa eu só Já? colocar aqui o Bora lá. modo mosaico. Deixa eu ver se eu consigo. Para o layout. Eu só que vai congelar. Já, Luiz? Só um momentinho. Ok. O Luiz está congelado. Quando estiver pronto, tu avisa, Luiz. Vai. Vai. Tem várias aqui. Ei. Pronto. Gente, beijos, muito obrigado.